Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai fazer um exercício sobre multiplicador de Lagrange com uma restrição só. O enunciado pede para a gente encontrar o volume máximo de um paralelepípedo que esteja no primeiro octante e que seja inscrível no elipsoide que tem essa equação aqui, beleza? Então vamos lá. O que a gente quer? A gente quer achar o volume máximo de um paralelepípedo. Ou seja, a gente quer maximizar a função volume do paralelepípedo. Mas espera aí, se eu quero maximizar a função volume, é só eu pegar as dimensões do meu paralelepípedo e ir aumentando elas indefinidamente até o infinito, e aí eu vou ter um volume infinito. Você quer volume maior do que volume infinito? Pois é, não tem volume maior que volume infinito, mas aí é que entra o que da questão. O nosso paralelepípedo, ele não está solto, livre, podendo crescer o máximo que ele quiser. Ele é inscrível no elipsoide. Isso significa, então, que a nossa função volume ela está restrita à equação do elipsoide. Opa, mas espera lá, a gente está querendo maximizar uma função que tem uma restrição. Então, a gente vai ter que usar os multiplicadores de Lagrange, beleza? Então, vamos tentar entender como é que isso é graficamente, né? Como é que é a figura disso. Repara aqui, a gente tem esse vermelho, é o nosso elipsoide. E esse verdinho aqui é o nosso paralelepípedo que está aqui no primeiro octante. A gente está querendo fazer com que o volume dele cresça o máximo possível. Só que o máximo possível é de forma que ele ainda caiba dentro do elipsoide vermelhinho aqui. Então, a gente está querendo buscar as dimensões do paralelepípedo que fazem com que o volume dele seja máximo, desde que ele ainda caiba dentro do elipsoide. Então, a gente está buscando esse pontinho aqui, que é o pontinho XYZ, que está comum tanto ao paralelepípedo quanto ao elipsoide, beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer para usar os multiplicadores de Lagrange com uma restrição? A gente vai ter que usar essa formulinha aqui dos multiplicadores de Lagrange, que diz que o gradiente da função que a gente quer maximizar, que é a função volume, ele é múltiplo do gradiente da função que é a restrição, beleza? Então, essa daqui, que é a função que a gente quer maximizar, é a função volume, só que a gente não tem uma definição para essa função volume, a gente só sabe que a gente quer maximizar ela. Só que se a gente pensa que as dimensões do elipsoide são x, y, z, a gente consegue dizer que o volume do nosso paralelepípedo, desculpa, não é elipsoide, é paralelepípedo, se a gente pensa que as dimensões do paralelepípedo são x, y, z, e a gente quer maximizar isso, a gente consegue dizer que o volume dela, o volume do nosso paralelepípedo é o produto das três dimensões dele, beleza? E aí, a equação que é a restrição, que é a equação do elipsoide, é só a gente pegar e jogar tudo para o mesmo lado e pronto, a gente definiu aqui uma equação restrição, que é aquela equação do elipsoide. Tranquilo? Show! Agora a gente precisa então calcular os vetores de gradiente. Vamos começar calculando o vetor gradiente da função volume. Nossa função volume é essa daí. O vetor gradiente dela vai ficar derivada parcial em relação a x, vai ser yz, em relação a y vai ser xz, em relação a z vai ser xy. Beleza, temos nosso primeiro vetor gradiente. Agora vamos calcular o outro vetor gradiente, que é o vetor gradiente do elipsoide. A equação do elipsoide é essa daqui, né? Da nossa restrição é essa. Só que tem uns números grandes aí, a gente pode dar uma simplificada nesse negócio. Vamos dividir tudo aqui por 144. E a gente chega nessa equação aqui, que também não parece ainda muito amigável, mas ela já é um pouco melhor do que essa. Então, vamos calcular o gradiente disso. Derivada parcial em relação a x vai ficar 2x sobre 9. Em relação a y vai dar 2y sobre 36. Em relação a z vai dar 2z sobre 16. E agora a gente tem aqui, então, o nosso segundo vetor gradiente. Agora a gente já tem todos os gradientes que a gente precisava. A gente consegue, finalmente, aplicar o método dos multiplicadores de Lagrange, que consiste em substituir os gradientes que a gente encontrou nessa equaçãozinha aqui. E aí a gente vai chegar nisso. E fazendo isso, a gente consegue, a partir disso daqui, né, igualar as coordenadas. A gente pode pegar essa coordenada aqui igual a lambda vezes essa coordenada. Essa igual a lambda vezes essa coordenada. Essa igual a lambda vezes essa coordenada. E aí a gente chega nesse sistema aqui. Beleza? E a gente precisa resolver esse sistema. Como é que a gente vai fazer isso? Aí eu vou usar um truque aqui agora. Eu vou pegar e a gente vai isolar as constantes que estão aqui no denominador. Então, a gente vai passar o 9 para lá e o yz para cá. E a gente vai ficar com isso daqui. Aí a gente vai fazer aqui a mesma coisa, passar o 36 para lá e o xz para cá. Chega nisso.
E aqui a gente passa o 16 e traz o xy. A gente chega nisso. Beleza, mas por que eu fiz isso de isolar as constantes? Porque isso daqui é um sistema. Só que está faltando uma equação nesse sistema, que é a equação do elipsoide. E essas constantes aqui vão ajudar a gente lá na equação do elipsoide. Vamos ver isso. Olha como é que é a equação do elipsoide. Olha quem está aqui no denominador, as constantes que a gente isolou. Então, se a gente substitui aquilo que a gente isolou no lugar dessas constantes aqui, a gente vai chegar num negócio que a gente vai conseguir cortar algumas coisas e vai simplificar a nossa equação. Então, ó, substituindo lá o que a gente encontrou no slide anterior, a gente fica com isso daí. E aí a gente consegue cortar, ó, por exemplo, a gente pode cortar esse x com esse quadrado, esse y com este quadrado, esse z com esse quadrado. Beleza. Agora a gente tem aqui o yz, está aqui no denominador. Ele pode passar para o numerador multiplicando. E aqui, mesma coisa. Então, fazendo isso, a gente vai chegar nisso daqui. A gente ficou com isso. E isso daqui é tudo a mesma coisa. Então, a gente consegue somar esses negócios todos aqui. Então, a gente vai ficar com 3 vezes xyz sobre 2 lambda. Isso é igual a 1. Aí a gente consegue isolar o lambda e encontrar que lambda é igual a 3xyz sobre 2. Então, a gente encontrou o valor de lambda em função de x, y, z. E tendo esse valor de lambda, a gente consegue substituir e encontrar os valores de x, y, z, que são o que interessa pra gente. Então, vamos lá. A gente tem essas 3 equações aqui que a gente encontrou quando a gente isolou as constantes. E aí a gente tem, todas elas estão dependendo de lambda. Se a gente substituir o lambda que a gente encontrou, a gente vai conseguir cortar o x, y, z e vai chegar num valor, quer dizer, vai conseguir cortar o x e o y, chegar no valor de z, o y e o z chegar no valor de x, entendeu? Uma coisa assim. Então vamos ver como é que funciona aqui nessa primeira equação. A gente vai ficar com 9, aí vamos substituir o valor de lambda que a gente achou. A gente achou que lambda era 3 vezes x, y, sobre 2. Vezes 2x sobre yz. E aí eu consigo cortar esse 2. Esse 2 eu corto com esse 2. Esse yz eu consigo cortar com esse yz. Então a gente fica com uma equação só em função de x. A gente vai ter então 9 é igual a 3x². Daqui a gente consegue tirar que o valor do nosso x vai ser igual a mais ou menos 3 sobre raiz de 3. Beleza? Só que aí a gente precisa pensar agora, mais ou menos. O nosso x é a dimensão do paralelepípedo. Dimensão pode ter um valor negativo? Não, né? Então o valor de x vai ser esse valor aqui, mais 3 sobre raiz de 3. Beleza? A gente fazendo a mesma coisa para essa equação aqui, para essa equação aqui, a gente tira da segunda equação que o valor de y é igual a mais 6 sobre raiz de 3. E o valor de z é igual a mais 4 sobre raiz de 3. Beleza? Então, essas aqui são as dimensões máximas do nosso paralelepípedo, né? Que vão maximizar aqui a função volume do nosso paralelepípedo contido ainda dentro do nosso elipsoide. Então, voltando aqui, o volume máximo é simplesmente a gente pegar as dimensões, esses valores de x, y, z que a gente encontrou, substituir aqui nessa equação do volume. Então, a gente vai ficar com... Quem foi o valor de x que a gente encontrou? 3 sobre raiz de 3. Quem foi o valor de y? 6 sobre raiz de 3. Quem foi o valor de z? 4 sobre raiz de 3. Aí, multiplicando tudo isso, a gente vai ficar que o nosso volume máximo do paralelepípedo, que está no primeiro octante restrito à equação do elipsoide, vai ser 24 sobre raiz de 3. Beleza? Então é isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.